Fala pessoal, tudo bom? Arthur Santos aqui e cara, hoje o vídeo tá bem bacana. É um vídeo prático, novamente, e a ideia vai ser eu poupar o seu tempo caso você queira entrar nesse mercado de web design, seja desenvolvendo site, desenvolvendo landing page. Qual é o objetivo desse vídeo? Eu te mostrar um plano de estudo, basicamente quase um plano de carreira do que você tem que fazer caso você seja, por exemplo, um iniciante ou até alguém que está querendo melhorar as habilidades na área, tanto a parte mais comercial, por exemplo, de vender os serviços de web designer, quanto para aquela pessoa que está começando lá no comecinho que não sabe nem o que fazer, não sabe qual nicho focar. Então a ideia vai ser realmente dar esse norte nessa direção. É um papo que eu queria que tivessem me dado lá no passado, quando eu estava começando essa área, que eu teria poupado muito tempo, teria poupado muito dinheiro também, e teria encurtado esse meu caminho, essa minha trajetória na área de web design. Então fica nesse vídeo até o final, que tá bem bacana, vamos embora! Então, falando um pouquinho do mercado de web design, um pouco das oportunidades, o que você pode fazer dentro desse mercado, no caso. Primeiro ponto, o web designer é o profissional que desenvolve o site, desenvolve as páginas. E dentro desse mar de sites, tem várias opções que a gente pode trabalhar. Por exemplo, tem site institucional, que é aquele site um pouco mais robusto, com páginas sobre nós, página inicial, contato, o que fazemos. Também tem serviços de landing page, que é basicamente uma página com um único objetivo. Que dentro de landing page, tem vários tipos de landing page. Então, se você pensar em página de venda, página de captura, página de obrigado, checkout, isso se enquadra como uma landing page. Por quê? São páginas com objetivo único. Por exemplo, a página de venda, o objetivo é te levar para o checkout. A página de captura, o objetivo é pegar teus dados, nome, telefone, e-mail. E esse mercado de web design, ele está crescendo muito. Por quê? Principalmente por conta do marketing digital. Porque o pessoal hoje em dia está trabalhando muito com anúncio. A barreira é tão baixa de entrada que é quase uma perda de tempo você não está anunciando. É quase não, realmente é perda de tempo se você tem um serviço, um produto, você não anunciar online. E quando a gente trabalha com site, landing page, é uma forma muito estratégica, é uma forma muito eficiente de você converter leads em potenciais clientes. Se você trabalha com serviço, a gente pode pegar como referência se você é arquiteto, é muito mais jogo você pegar a tua oferta, compilar toda numa landing page, numa página de captura, que o objetivo dessa página vai ser o usuário entrar nela e entrar em contato com você no WhatsApp. Qual é a importância da landing page? Basicamente, o usuário vai ver teu anúncio no Google, vai clicar, entrar na tua landing page e ver a tua oferta. Então a landing page funciona muito como um vendedor para você, entendeu? A landing page é basicamente um vendedor 24 horas, 7 dias por semana trabalhando para você. Então o mercado de web design, principalmente em termos de landing page, está crescendo muito. Quando a gente pensa em lançamento, pensa em curso online, que é algo que está muito quente também hoje em dia, a gente tem que pensar em landing page, tem que pensar em anúncio online. Então é um mercado que cada vez mais tem mais oportunidades. Também é um mercado que movimenta muito dinheiro. Um exemplo bem bom, a gente consegue fazer uma conta de padeiro aqui agora. Por exemplo, se você está começando, geralmente você vai conseguir cobrar valores mais baixos, até para você começar a pegar mais experiência. Então bota como referência que você vai estar cobrando R$800 em uma landing page. Se você fizer 4 landing pages em um mês, que você consegue fazer isso tranquilamente até um iniciante, você está falando de R$3.200. Literalmente R$3.200, assim. E esse mercado tem uma barreira de entrada muito baixa, porque você consegue desenvolver suas habilidades de maneira relativamente rápida. Você não precisa fazer um longo período de formação para você começar a se profissionalizar e vender o seu serviço. Você consegue em poucos meses já está literalmente com o cliente na tua porta e vendendo o teu serviço, já está de forma recorrente. Então o exemplo que eu te dei aqui agora foi de R$3.200 por mês fazendo 4 páginas. Para você ter uma noção, uma landing page você consegue, quando você já está numa certa maturidade no desenvolvimento, você consegue fazer tranquilamente uma landing page em 3 a 5 dias, corridos, entendeu? Então você consegue facilmente, primeiro, aumentar o teu ticket, que esse 800 é um preço baixo, uma landing page, e você consegue aumentar o volume de landing page que você entrega por mês. Então, para pensar o quão escalável esse serviço é, entendeu? Principalmente para quem está saindo da faculdade agora ou quem está saindo da escola agora, é uma oportunidade de ouro. Você consegue desenvolver essa habilidade de forma muito rápida e você consegue também começar a entrar no mercado
sem muitos problemas. É só você ter um portfólio bom, pelo menos um portfólio aceitável, e estar sempre se capacitando. Então não tem muito mistério. Aqui agora o que eu vou fazer é falar para você o passo a passo que eu faria para realmente, primeiro, me profissionalizar e segundo, escalar os meus serviços, beleza? E cara, o que eu faria no mercado de web design? Antes de tudo, eu ia pegar pelo menos o primeiro mês, se eu tivesse com um pouco mais de folga, não estou precisando de dinheiro urgente, eu pegaria o primeiro mês e faria várias páginas de estudo, muita página de estudo. E como é que eu faria isso? Eu não ia ficar tentando tirar a página da minha cabeça e inventando nada do zero. Aqui no YouTube tem muito vídeo, tem muita videoaula de 2, 3, 4 horas que a pessoa te ensina como desenvolver uma página completa. Então, por exemplo, como desenvolver uma landing page para advogado, como desenvolver uma landing page para um lançamento. Que literalmente se você sentar e fizer um tutorial a cada 2, 3 dias, você vai chegar no final do mês com quase 10 páginas que você mesmo fez. Então isso pode servir como teu portfólio. Além de você vai se desenvolver muito. Se você parar para desenvolver as páginas você mesmo, tu vai aprender muito mais do que se você ficar só em teoria, só em curso, certo? O estudo teórico é muito bom, porque você refina a tua prática, mas principalmente para quem está começando, a prática é essencial. Então, o primeiro ponto que eu faria, no meu dia, eu separaria, por exemplo, amanhã estudar teoria, pegar curso, pegar material no YouTube e na parte da tarde só fazer tutorial, só montar página, só literalmente montar o meu portfólio, certo? Eu seguiria mais ou menos uma lógica como essa, que você vai conseguir crescer muito rápido dessa forma. Você vai montar um portfólio e você vai estar aprendendo ao mesmo tempo. Agora eu queria falar alguns conhecimentos básicos que você tem que ter e que não tem como fugir desse ponto. Se você quiser falar de web design, você tem que saber esses princípios. Primeiro ponto, eu vou falar de WordPress porque é o serviço que a gente usa, mas você tem que saber de infraestrutura. E o que seria infraestrutura? São as ferramentas que a gente usa para desenvolver o site, a landing page. Então, por exemplo, você tem que saber o que é um domínio, como contratar, como configurar um domínio, o que é uma hospedagem, como contratar, como configurar uma hospedagem também. Por exemplo, se você está usando o WordPress para desenvolver suas páginas, seu site, você tem que saber as configurações básicas, pelo menos. Então, isso é muito importante. Aí, quando a gente está falando de infra, são essas ferramentas básicas, certo? Então, isso é algo que você tem que saber. Show? Maravilha. Outro ponto. Agora que você já sabe um pouco mais dessa parte técnica, que é a parte menos visual, né? São as configurações de servidor, a maior performance, por exemplo. Você também tem que saber um pouco de princípios de design. Por quê? O web design está muito linkado com o design, obviamente, né? O nome já diz web design. E o design é fundamental. Tem muito web designer que acha que consegue ir montar a página só porque tem a capacidade técnica de montar a página. Não sabe princípios de cores, combinações de cores, tipografia, hierarquia de informação, contraste. Isso tudo é muito importante. Eu vou deixar uma listinha aqui de tópicos que você tem que saber em relação ao design. Isso aqui tudo que eu estou mostrando aqui agora, você tem que saber, pelo menos básico de cada um desses itens, porque eu te garanto que isso já vai te destacar no mercado. É muito importante também você conhecer um pouco mais das ferramentas de trabalho voltadas para o design. Então, por exemplo, tem um plugin que a gente usa no WordPress que se chama Elementor. Ele a gente usa para desenvolver as páginas. Então, você tem que dominar esse plugin, tem que dominar essa ferramenta. Seria o equivalente a você, como designer, dominar o Photoshop, entendeu? Então, esses conceitos você tem que dominar. Saiba quais são as ferramentas que você vai precisar usar e domine-as. Isso é muito, muito, muito importante. E além desses pontos que eu estou comentando, em relação à infra, em relação aos princípios de design, em relação a essas ferramentas que você usa para construir a página, é importante que você também tenha noção de, por exemplo, performance, que é a questão da responsividade, ou seja, o site está bem adaptado em celular, bem adaptado em tablet, bem adaptado em computador, e também em velocidade, você conseguir deixar o site mais leve, carregamento mais rápido. É um conhecimento importante, não é complexo, é algo bem simples de você aprender a se desenvolver e é muito importante, beleza? Então, esses tópicos são importantíssimos. Você sabendo esses tópicos, você literalmente já está pronto para desenvolver e começar a prestar serviço na área de web design. Agora, só para fechar esse ponto do que você precisa saber, uma coisa muito importante eu falei aqui agora da parte técnica, então ferramentas que você tem que saber, princípios de design, isso é muito importante. Mas um pilar também que você tem que colocar na tua rotina é a organização e constância. Ou seja, você tem que estudar e praticar
todo santo dia, de preferência todo santo dia, de segunda a segunda. É muito importante porque isso vai fazer com que você escale mais rápido, tenha resultados mais rápidos e garanta que a qualidade da tua entrega sempre esteja melhorando. Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da organização. Como é que eu organizaria minha rotina para começar na área de web design e realmente fazer dinheiro nessa área, beleza? Então eu vou me basear no seguinte cenário. Eu estou com um certo tempo para prospectar cliente, ou seja, eu não preciso estar fazendo dinheiro para ontem, eu não tenho essa urgência agora, mas eu quero fazer o quanto antes. Então o que eu faria? Eu tiraria literalmente um mês, colocaria no calendário 30 dias, onde todo santo dia eu faria a seguinte rotina. Essa rotina também eu imagino que vai servir muito para quem está fazendo dupla jornada, aquela pessoa que quer fazer uma troca de trabalho, literalmente mudar de carreira. Então se você está nesse contexto, é algo que vai se aplicar para você também. Então você não precisa ficar o dia todo estudando e desenvolvendo página. Eu pegaria, por exemplo, uma parte da manhã para estudar. Então pegar um curso, um material no YouTube, algo mais teórico, por exemplo, voltado para essas ferramentas, boas práticas, estudar um pouquinho sobre design. Eu focaria nisso, então eu tiraria mais ou menos 1 a 2 horas por dia para estudo, somente estudo. Eu colocaria 2 vezes o tempo que eu coloquei de estudo para desenvolver. Só para garantir que eu estou sempre praticando mais do que eu estou estudando. Então, se eu estudei 1 hora, eu vou praticar 2. Se eu estudei 2 horas, eu vou praticar 4, entendeu? Então, eu seguiria nessa lógica. Então, o que eu faria de manhã? Eu estudaria teoria, essa parte mais teórica que eu falei para vocês. E de noite, eu pegaria tutoriais no YouTube, como esses aqui que eu estou mostrando aqui agora. Eu pegaria um desses tutoriais e faria. E eu só passaria para o próximo tutorial depois que eu terminasse a página, o site que eu estou aprendendo nesse tutorial. Qual a vantagem disso? Você vai estar se desenvolvendo, aprendendo os fundamentos, você vai estar montando o seu portfólio. Então isso aqui é literalmente o melhor dos dois mundos. O pessoal não esquece muito que você começa a realmente se capacitar quando você coloca a tua mão na massa. Então não é só estudo, tu não pode ficar sem curso, esperando o momento certo para começar. Você tem que botar a mão na massa o quanto antes. O que eu faria depois de passar esses 30 dias de estudo e montar o portfólio? Eu começaria a prospectar. Então eu reduziria um pouco essa carga de estudo, talvez no máximo 1 hora por dia. Eu reduziria também um pouquinho a carga do desenvolvimento prático, então eu botaria mais ou menos umas 2 horas até começar a fechar cliente e eu prospectaria. Como é que eu faria isso? Principalmente prospecção porta a porta. Eu estou imaginando também que você não está com verba para fazer anúncio online, montar uma oferta. Então, o que eu faria porta a porta? Escolhe o nicho. Não precisa ser nada muito complexo. Pega um nicho que você tem familiaridade. Por exemplo, eu curto muito esporte. Então, para mim, fazer uma prospecção voltada para academia, para uma academia de jiu-jitsu, é algo que faz sentido. É um nicho que eu já tenho familiaridade. Eu não vou me atentar à questão de tamanho do mercado nesse nicho específico. Acho que isso faz com que você perca mais tempo do que qualquer outra coisa. Então, eu escolheria um nicho que eu tenho afinidade e começaria a prospectar a partir desse foco. Então, como é que eu faria essa prospecção? Cara, bola uma mensagem simples. Eu vou dar uma sugestão como essa aqui, ó, uma abordagem que você pode fazer. E começa. Literalmente você vai acertando o processo com o tempo. Não se preocupe em acertar de primeira. Se, por exemplo, no primeiro dia você abordar 10 pessoas e você viu que teve um retorno ruim ou as pessoas não estavam te recebendo bem, acerta o script. Tenta, vai testando. Mas faça todo santo dia. Então a prospecção eu faria todo santo dia. No caso, levando em conta que também o sábado e o domingo talvez seja meio chato de fazer essa prospecção, porque o pessoal talvez não esteja respondendo por ser fim de semana. Então pelo menos segunda a sexta eu estaria fazendo a prospecção, beleza? Então de forma bem prática, o que dá para fazer? Pega o teu fim de semana e mapeia de 50 a 100 leads, né? Então você vai no Instagram, você mapeia pessoal que você conhece, talvez na tua rede de contatos, monta uma base de 50 a 100 potenciais clientes, que você olha assim, pô, eu poderia oferecer página para ele, poderia oferecer meu serviço para ele. Monta essa planilha no fim de semana e de segunda a sexta se comprometa que você vai entrar em contato com um pouquinho todo santo dia. Um exemplo, segunda a sexta, 5 dias. Se você mapear 50 contatos, faz 10 por dia. Não precisa fazer tudo de uma vez, faz 10 por dia. Então você vai começar a fazer com que o seu serviço seja visto. Se a pessoa não fechar, talvez até ela te indique, porque ela não precisa, mas outra pessoa que ela conhece precisa. Então você começa a se movimentar. Isso é muito importante. Então, um exemplo. Para pensar. Se você seguir nessa lógica de 10 contatos por dia, aí 21 dias úteis no mês, a gente vai estar falando de 210 contatos. Bota aí uma taxa de conversão
de 1% em 210 contatos. Isso dá literalmente 2 clientes. Para quem está começando agora, literalmente 1% de 210, 2 clientes. Você colocar R$800 por página, você está com mais que um salário mínimo no teu primeiro mês prospectando. Entendeu? Então, você começa também a entender a taxa de conversão, porque 1% é muito baixo. Então, você começa a entender que, tua média está 5%. Quantas pessoas eu vou precisar falar no mês que vem para conseguir bater meu faturamento meta? Entendeu? Então, eu seguiria nessa lógica. Eu começaria no porta a porta. E talvez no terceiro, quarto, quinto mês, quando eu tiver com um pouco mais de caixa, eu com certeza, a primeira coisa que eu faria é Google Ads. Entrar no Google Ads. Eu montaria uma landing page mostrando meu serviço, como é que funciona o meu serviço, como essa aqui que eu rodo literalmente para a EUTEC agora, e colocaria uma verba de pelo menos uns R$300 por mês, R$10 por dia anúncio, onde o pessoal entra na landing page e fala direto comigo no WhatsApp, e eu faço fechamento. Então eu seguiria nessa lógica. Logo no segundo mês de atividade, porque no primeiro que a gente está contando que você só estudou, no segundo você começaria a fazer dinheiro, entendeu? E você consegue fazer um dinheiro bom. E depois que a engrenagem começa a girar, é muito mais fácil de você atrair cliente. E você consegue fazer de inúmeras formas. Por exemplo, isso que eu estou te falando de prospecção, é de porta em porta, prospecção ativa. Você consegue produzir conteúdo como eu faço, que também atrai muito cliente, principalmente no longo prazo, atrai cliente mais qualificado, anúncio online, pedir indicação, networking. Tem uma infinidade de formas que você consegue atrair cliente. Então, eu começaria da forma mais básica, mais direta ao ponto, que você não tem que fazer investimento nenhum, tem que investir seu tempo. Quando você não tem tempo para investir, você investe dinheiro. E quando você não tem dinheiro para investir, você investe tempo para ter retorno. Então, nesse caso, eu começaria a investir no meu tempo e futuramente começaria a escalar. Então, assim que eu tivesse um pouco mais complicado em termos de horário, ou seja, eu estou com muito serviço, contrata um estagiário, aprende a delegar e vai jogando página para ele, vai jogando tarefa para ele, que você vai se aliviando e você vai continuar escalando, pegando mais clientes e o teu faturamento vai crescendo de mês em mês. Então, basicamente, era essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo. É um passo a passo que eu queria que tivesse me falado quando eu estava começando, que é um passo a passo bem estratégico, bem completo. Eu acho que é o caminho, na minha visão, o melhor caminho que tem para quem está começando. E eu consigo fazer um paralelo em qualquer área, não só na parte de web design. Se você está pensando em gestão de tráfego, social media ou até outra área fora do marketing digital, essa lógica faz muito sentido. Se você está prestando serviço ou vendendo um produto, por exemplo. Estou falando de algo voltando para a CLT, por exemplo. Então, eu deixo um desafio aqui. Se você já tem interesse na área de web design, quer começar, e você pegar literalmente 2 meses e fazer isso que eu estou te falando, pegar o primeiro mês de estudo e o segundo mês da forma que eu falei, no segundo mês um pouco de estudo e começar a prospectar, eu duvido que você não chegue no final do segundo mês com pelo menos um cliente na tua conta. Eu duvido. Basicamente foi isso. Se inscreve no canal, dá um like. Se for alguma dúvida, deixa nos comentários, vou responder o quanto antes. E até a próxima.